Não existe muito um segredo para um design perfeito, né? Porque aquilo que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você, não pode ser perfeito para você. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem sim um desenho em que a gente considera um design próximo da perfeição. Mas olha só esse exemplo que eu tenho para te dar. Nos anos 60, lá atrás, né? Quando as nossas tias, nossas avós, eu ainda sou bem jovem, não peguei essa época, mas eu sei que existe essa época porque eu conheço a história da sobrancelha, né? Então, assim, naquela época todo mundo usava a sobrancelha como? Fininha, né? Naquela época, esse era o padrão, era o design perfeito. Hoje não. Hoje qual é o padrão do design perfeito aqui no Brasil? O início, né? Ele vem, aí a gente consegue fazer uma projeção, uma angulação na base inferior da sobrancelha e aí a gente vai em direção ao ponto alto com duas bases paralelas, as linhas paralelas da base inferior e superior. Chega no ponto alto, a gente tem como base padrão o quê? Uma espessura. Essa espessura ela deve ser de 1 a 2 milímetros mais fino do que o ponto de início das sobrancelhas. Depois a gente vai caindo para a cauda até chegar ao ponto zero. Essa cauda ela não deve ser muito baixa, né, para não deixar o olhar do seu cliente muito caído, e nem muito alta, porque senão dá a sensação de sobrancelhas que vão tipo asa delta, né? Não fica legal também. Então a gente tem também um padrão de respeito dessa cauda, que é o que? Ela pode ser da altura do início ou um pouquinho só mais elevada. Alguns casos acaba que a cauda ela é tão caída e que num simples design de sobrancelhas a gente não tem como corrigir, tem como a gente amenizar, mas não 100% de correção. Então essa questão de um design perfeito, a gente tem um padrão sim, considerado perfeito para a gente poder tentar encaixar, né, uma harmonia no olhar da nossa cliente. Mas olha só, a gente está em 2022 e se você procurar, se você pesquisar como é o design da sobrancelha russa, você vai ver que ela é um pouco diferente do design da sobrancelha brasileira. E qual é a diferença? A sobrancelha russa ela é mais espessa e ela tem a cauda muito mais curta do que a sobrancelha brasileira, o que é considerado padrão bonito pra gente aqui. Então, o que é bonito pra gente aqui no Brasil pode ser que não seja bonito para o pessoal da Rússia, por exemplo, né? E aí eu sei também que tem gente do Brasil, né? Tem as brasileiras, as nossas clientes aí, que não vão aderir o design russo. Por quê? Não acha bonito. Então fica muito difícil a gente falar o que é um padrão perfeito para sobrancelhas, né? Mas assim, de fato, todas essas características de um design perfeito que eu citei, né? Início, ponto final, ponto alto das sobrancelhas, a gente quando pensa em uma sobrancelha bonita, vem esse padrão. Tá? Mas não quer dizer que daqui 20 anos o padrão vai continuar sendo o mesmo, pelo contrário, né? Hoje em dia também, as brasileiras, elas estão pedindo sobrancelhas cada vez mais naturais. Não importa a técnica, pode ser uma sobrancelha de rena, pode ser com tintura, pode ser com micropigmentação, que hoje em dia o padrão é um padrão de sobrancelha mais natural, né? Mas aí entra também o design, porque se o design não estiver bem feito, pode ser que essa sobrancelha fique muito grosseira ou fique fina demais. Então é aí que entra uma medida padrão para a gente ter como um parâmetro, né? Mas a gente sabe que a gente não pode carimbar a mesma sobrancelha em todo mundo, né? Por exemplo, no design de sobrancelhas, que é muito comum o uso da rena, tem pessoas que fazem o mesmo design em todo mundo, o mesmo desenho. Muito comum também em micropigmentação, quando que isso é totalmente errado. Mas por que isso é totalmente errado? Porque cada pessoa tem um estilo de rosto, cada pessoa quer passar uma mensagem diferente, então não pode ser o mesmo design para todo mundo. Então por isso fica muito difícil a gente falar que o padrão de sobrancelha bonita é aquele ali. A gente tem sim um padrão como inspiração e dali a gente vai adaptar as medidas de cada rosto, né? Lembrando também que quem conduz o design perfeito é quem? É o próprio profissional, baseando nas medidas de visagismo e características de visagismo do rosto de cada cliente. Por isso o design ele é algo totalmente personalizado. Ah tá, o padrão das sobrancelhas quer dizer que o início tem tantos milímetros, o ponto alto ele é 1 a 2 milímetros menor e a cauda até chegar ao ponto zero. Beleza, isso é uma medida padrão que nós temos para a gente levar como um apoio. Mas
Não quer dizer que se a minha sobrancelha ela tem 8 milímetros de início, quer dizer que a sua sobrancelha tem que ter 8 milímetros de início também. Pode ser que ela tenha que ter 0,5 milímetros de início. Não quer dizer que se a minha sobrancelha ela tem 0,6 milímetros de ponto alto, que a sua vai ter também. Pode ser que a sua tenha 0,4. Então, estão entendendo? A gente tem sim um padrão, tá? De inspiração de uma sobrancelha perfeita. Porém, essas medidas variam de acordo com o design, né, e de acordo com o visagismo de cada rosto, tá? A única coisa que eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora do design é o quê? O cliente que tem a sobrancelha às vezes curta e quer deixar a sobrancelha um pouco mais comprida. Muitas vezes, se você faz isso na rena, fica muita rena na pele e não fica legal. Aí seria o momento de você fazer o quê? Indicar uma micropigmentação. Ou o cliente que quer ter aquele ponto alto marcado, né? E às vezes a sobrancelha é super caída. Será que vai dar para você fazer isso, né? Com um simples design de sobrancelhas? Muitas vezes não. Então aí também é o momento de você fazer o quê? Indicar uma micropigmentação. E muitas vezes nem a micropigmentação é o suficiente para a gente fazer um arqueamento das sobrancelhas. Sabe por quê? Eu sou o tipo de profissional que eu sou conservadora. Eu prefiro conservar o máximo de fios que o meu cliente tem. Então, quando a gente às vezes precisa, por exemplo, fazer o arqueamento de uma sobrancelha e o cliente tem a cauda muito caída, se a gente for fazer o arqueamento que ele deseja, né, que geralmente são aqueles arqueados das atrizes que elas ficam olhando e falam assim, ai, como eu queria ter uma sobrancelha dessa, né? Se a gente for seguir esse padrão de sobrancelhas com esse tipo de arqueamento numa sobrancelha que tem a cauda muito caída, a gente tem que tirar praticamente toda a cauda, né, todo o fio natural dessa cauda para poder fazer o quê? Uma micropigmentação. Só que se um dia esse cliente resolver não fazer mais micropigmentação e essa micropigmentação não sair com um período aí de 18 meses, que é o prazo máximo aí, né, tempo médio de duração de uma micropigmentação, se ele resolver não fazer mais, ele pode ficar com cauda dupla, que é o que a gente chama de cauda tesoura. Então a gente tem que analisar muito. Então eu sou conservadora, eu tento preservar o máximo de fios das sobrancelhas do meu cliente, tá? Ah, então quer dizer que você não tira? Não, eu tiro sim, mas tudo com equilíbrio, né? Quando ele é um cliente para design de sobrancelhas, não, eu nem tiro mesmo, porque se eu tirar na rena, a rena sai com 7 dias, 10 dias, dependendo da pele da pessoa. Quando a rena sair, o cliente vai querer me matar, porque eu peguei e tirei pelo natural da sobrancelha dele para arquear. Ele não entende isso, né? Se precisar mexer na estrutura, aí eu já indico uma micropigmentação. Mas ainda assim, é tudo muito bem elaborado e equilibrado. Eu não vou tirar a cauda toda do meu cliente para fazer um arqueamento da forma que ele deseja, né? Então, se mesmo assim eu não conseguir com a micropigmentação, nós temos um outro procedimento e que já não compete aos designers de sobrancelhas nem micropigmentadores, né? Que compete ao pessoal da área da saúde, como por exemplo os biomédicos, os dermatologistas, os farmacêuticos estetas. E aí você pode indicar o seu cliente fazer o arqueamento das sobrancelhas com Botox, tá? Que é onde vai entrar aí um conjunto de técnicas. Você tentou o design, você não atingiu o resultado que o seu cliente espera. Tentou a micro, né? Fez a micro, ficou legal, mas ainda não conseguimos arquear do jeito que o seu cliente queria. Por quê? Porque anatomicamente falando, os pelos já crescem de forma bem caída. E se a gente fosse tirar toda a cauda, a gente iria danificar muito essa sobrancelha. Mas mesmo assim fizemos a micropigmentação e conseguimos um resultado satisfatório. Porém, ainda não está do jeito que o cliente quer. Aí você indica um Botox. Porque aí é um procedimento que vai agir na musculatura, né? E aí você fazendo esse procedimento na musculatura, vai haver o arqueamento das sobrancelhas, né? Porque existe aí a técnica apropriada para isso quando é feito um Botox, tá? Técnica de arqueamento das sobrancelhas com Botox. Então é um conjunto de coisas, e experiência e saber analisar cada caso. E saber a hora de falar não também, tá? Porque pro cliente, como geralmente ele procura economizar, fica caro para ele muitas vezes passar por um procedimento de micropigmentação e depois Botox. Não são todos os casos, tá, gente? Tem casos que a gente consegue fazer um arqueamento top de linha só com simples design de sobrancelhas e sem rena, só com simples design de sobrancelhas e apenas tintura, só com simples design de sobrancelhas e rena, tá? Então, é possível sim arquear sobrancelhas, mas não todas.
Mesma coisa para a micropigmentação. Aquelas sobrancelhas que não dá para fazer um arqueamento expressivo com o design, podemos indicar a micropigmentação. Chegando lá, nós vamos avaliar. Por isso que eu falo, a técnica de marcação para micropigmentação e para design de sobrancelhas é a mesma coisa, segue o mesmo passo a passo, porém elas têm desfecho diferente, né? Por quê? Porque a micropigmentação ela é um procedimento feito para durar, não é permanente, mas é feito para durar. Se a gente for comparar a duração de uma rena com uma micropigmentação, não tem comparação, né? Então, por isso a gente se permite mexer um pouquinho mais na estrutura do fio natural das sobrancelhas, tá? Agora, se for rena, não. Beleza? E aí temos aí também como uma outra opção o uso do Botox, né? Então, a gente pode levar isso para o nosso cliente já desde o começo. Olha, sua sobrancelha é assim, né? Somente um design não dá certo, vamos fazer uma micropigmentação. Se o seu cliente chegou para a micropigmentação e é realmente muito caída, você viu que você tem que tirar toda a cauda, aí o que você pode falar? Olha, eu consigo o máximo que eu consigo fazer pela sua sobrancelha para poder fazer esse arqueamento que você tanto deseja, é isso aqui. Eu não posso tirar mais pelo que isso, senão eu tiro toda a sua cauda. Mas se a gente trabalhar em conjunto com as técnicas de Botox para arqueamento de sobrancelhas, vai ficar top. Entendeu? Então tudo é uma questão de conversa, de clareza, de expor para o seu cliente aquilo que existe. Tem cliente que nem sabe que existe essa opção. Ele pensa que só fazendo a sobrancelha ele já vai ter aquele resultado satisfatório, tá? Então, assim, isso é um ponto de vista meu, né? Eu sei que tem pessoas que tiram mesmo toda a cauda e fazem um novo procedimento, e fazem uma micropigmentação ali, por exemplo. Mas eu tenho preocupação quanto a isso a longo prazo. Será que o meu cliente vai querer continuar? Porque se ele não continuar, ele vai ter uma cauda dupla. E isso não fica legal, tá bom? Fica a dica para vocês aí.